Em vez de cuidar de você, o seu plano de saúde só dá dor de cabeça? Pois é, não é só você não, viu? O setor se mantém na liderança de reclamações de consumidores. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, no ano passado foram cerca de 1.000 reclamações por mês, só sobre cancelamento unilateral por parte das operadoras. Este ano, houve uma pequena melhora, mas nós sabemos que muita gente não registra os problemas que tem com o plano de saúde, como mau atendimento, negativas de algum tratamento, demora nas autorizações e principalmente o valor. Este mês, uma nova norma da ANS, responsável pela regulamentação e fiscalização dos planos, entrou em vigor. Ela muda as regras de relacionamento entre as operadoras e os clientes. Quais são essas mudanças? Quais os procedimentos que as operadoras estão obrigadas a cumprir? Isso vai melhorar a vida dos clientes, a sua vida de usuário do plano? Para responder a essas questões fundamentais para a saúde de 52 milhões de clientes de planos de saúde, eu vou entrevistar a advogada especialista em saúde suplementar, Ana Carolina Navarrete. Eu sou Jorge Félix e esse é o podcast do Bem-Estar. Ana Carolina Navarrete, bem-vinda. Eu queria começar a nossa conversa ouvindo a sua avaliação sobre essa mudança, né? O que muda de fato e se, com a experiência que você tem no setor, se a norma é realmente o que precisava ser feito para melhorar a vida do cliente dos planos de saúde. Olá, Félix e todas as pessoas ouvintes. É um prazer poder dar essa entrevista. Então, essa nova medida, que é essa resolução 623 e 24, não sei assim se é exatamente o que precisava ser feito para melhorar a vida do usuário, né? Mas eu diria que a principal mudança que ela traz, e é uma mudança interessante para o usuário, é a fixação de um prazo máximo para a operadora autorizar a realização de procedimentos, né? Então, uma das formas que as empresas operadoras de planos de saúde têm para regular o acesso do usuário são as autorizações prévias. Quem tem plano de saúde convive bastante com isso, né? É quando a operadora autoriza a realização de um determinado procedimento. O que costuma acontecer bastante é que o consumidor, ou mesmo o prestador de serviço, a clínica, o laboratório, o hospital, ele solicita o procedimento e a operadora demora demais para responder, né? Diz que o pedido está em processamento. Então, assim, a ANS ela já fixava prazos máximos para a realização das consultas, dos exames, das cirurgias, né? Mas a operadora acabava nesse processo de autorizar a realização desses procedimentos, né, dizendo, está em processamento, está em análise, como uma forma de postergar a realização do serviço. Com Uhum. essas novas regras que a ANS trouxe, a operadora tem que dar uma resposta conclusiva, né? E isso é importante. É uma resposta imediata em caso de urgência ou emergência, uma resposta em até 10 dias úteis para procedimentos mais complexos e internação eletiva, e uma resposta em até 5 dias úteis para os demais casos, né? É, porque a gente sabe que tinha aquelas exigências, né, a operadora acabava pedindo um documento, mais outro documento, são as formas de você protelar, né. Agora, não existe também o risco da operadora dar logo uma negativa por causa do prazo? Se a operadora nega indevidamente, Félix, isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria, pelo menos o usuário tem a negativa para poder reclamar na ANS ou no Procon, né. Então, seja para negar ou realizar a autorização do procedimento, né, é importante ele receber a negativa de cobertura por escrito, né, e isso a resolução também diz, né, ela tem que vir por escrito. O que acontecia muito era o usuário fazer a solicitação do procedimento, né, a operadora até negar a cobertura e não escrever, né, não reduzir a termo, digamos assim. Então, o consumidor tinha que pedir para a operadora para registrar por escrito essa negativa, o que acabava dificultando ele questionar isso, tanto administrativamente na agência quanto na justiça. Então, a resolução também ela é muito nítida para dizer: olha, se é para negar, negue por escrito, né? Porque aí isso abre para o consumidor uma possibilidade dele questionar. É muito pior não ter a resposta conclusiva.
Que era geralmente o que acontecia, né, não tinha essa resposta conclusiva, a pessoa até ia reclamar em defesa do consumidor, em organismos de defesa do consumidor ou, na própria ANS, mas ela estava sem o documento, estava sem a negativa de fato da operadora, e essa reclamação não tinha desdobramentos, não é. Agora sim, só para a gente, informar aqui os ouvintes, essa resolução normativa da ANS foi assinada e aprovada no final de 2024 e entrou em vigor, a partir deste mês, dia 1º de julho, né. E, está escrito lá, além, né, desses pontos que a Ana destacou, que as operadoras devem tratar solicitações não ligadas à cobertura de procedimentos, né. O que que significa isso, Ana? Ah, sim, isso também é uma inovação interessante trazida pela resolução, porque nos canais de atendimento que as operadoras devem oferecer para o usuário fazer solicitação, tirar a dúvida, né, esses canais eles não precisam ser mais exclusivos para atendimento assistencial. Então, o consumidor pode usar esses canais também para reclamar ou pedir informações sobre reajuste, cancelamento de plano, né, mensalidade, rede credenciada. Então, uma série de dúvidas e questões podem ser levadas para a operadora dentro desses canais e precisarão receber uma resposta em até 7 dias úteis. Quer dizer, é todo o relacionamento que o cliente tem com o plano de saúde, não apenas aquele, prestação de serviço específica de um atendimento de saúde, uma cirurgia, uma consulta, um exame, não é isso? Exato, questões contratuais não relacionadas à assistência médica também estão compreendidas dentro desses canais, né. E há também, menção à estruturação das ouvidorias dentro das operadoras, né, e regras sobre essa disponibilidade de canais de atendimento, inclusive ser, 24 horas em formato online, né. Ah, esse ponto é interessante, né, que eles colocam lá na norma que, a operadora deve permitir que os beneficiários façam acompanhamento online do andamento das solicitações, né. A pessoa vai poder acompanhar como está ali a solicitação ou reclamação dela. Isso. O que a gente vê dessa nova normativa, assim, a operadora ela já tinha que destinar um canal presencial, né, em dias úteis, 8 horas por dia, horário comercial, né, nas capitais, em grandes regiões em que a operadora comercializa, né. Então essa definição a gente já tinha em resoluções anteriores da ANS e atendimento telefônico também. A inovação principal dessa resolução é oferecer o canal online, né, como obrigatório, com atendimento 24 horas, né. Inclusive para o atendimento telefônico, ela regula um pouco a questão do uso de, inteligência artificial e de roteiro, na verdade, desculpa. Ela usa a questão do atendimento não humano e do atendimento humano também. Mas pelo que entendi direito, isso está mais restrito às operadoras de grande porte, às odontológicas, às filantrópicas, elas têm uma obrigação menor em relação a disponibilizar o atendimento humano. Agora, também está na norma que a operadora tem que esclarecer por escrito, não é, como você colocou, a negativa, mas dizer as razões de negativas de cobertura, né, mesmo sem o consumidor pedir. Quais têm sido as principais razões alegadas pelas operadoras para dar uma negativa de cobertura? Uma boa parte dos argumentos padrão que a gente vê, né, nessa vivência de acompanhar usuários, se esse procedimento está ou não previsto no rol da ANS, né, esse é um dos argumentos, se a diretriz de utilização para esse procedimento está adequada, e acho que um outro argumento que é trazido bastante também é a presença de cláusulas contratuais específicas para algum determinado atendimento. Então esses são argumentos bastante trazidos pelas empresas. O que a gente sabe que às vezes é uma interpretação muito restrita do rol e mesmo da diretriz de utilização da DUT, né. Então, a gente já viu, por exemplo, no passado, né, agora eu não acompanho tanto de perto, mas no passado a gente já viu, por exemplo, a operadora interpretar que uma cirurgia de reconstrução mamária em caso de câncer de mama seria estética, né. E aí a previsão da lei de plano de saúde exclui procedimentos estéticos da cobertura obrigatória. Ora, mas nesse caso,
A gente não está falando de um procedimento meramente estético, né. Então a gente vê que na argumentação das operadoras, costuma haver uma interpretação muito restrita, né, das regras, tanto da Lei de Planos de Saúde quanto do rol da ANS. E acho que o que é interessante também de constar na negativa de atendimento, que a normativa obriga agora, é a operadora a informar a cláusula contratual, né, e eventualmente fundamentos legais para essa negativa. Ah, sim, fundamental, né, para a pessoa recorrer, né, judicialmente. Exatamente, isso ajuda o usuário a, de um lado, entender as razões dessa recusa, né, e de outro também articular argumentos para a sua defesa. E é interessante também que, a normativa, determina que a operadora justifique também, e aí ela não é tão precisa em dizer como essa justificativa acontecerá, mas ela diz que é importante que para as outras solicitações não relacionadas a atendimento assistencial, né, as de mensalidade de reajuste, de rede credenciada, enfim, para essas perguntas e solicitações do usuário, a operadora também tem que dar motivos, né, ela não pode apenas dizer: "É assim e ponto", ela também tem que justificar e dar motivos para a sua resposta ou seu posicionamento. Agora, se a operadora não cumprir essas medidas ou uma dessas medidas, o que é recomendado ao consumidor, ao cliente, fazer? Bom, é muito importante que o usuário reclame, tanto nos canais que a ANS disponibiliza, ela tem um 0800, né, e ela tem também um canal na internet para receber reclamações, ou também o usuário ele pode acessar o Procon do seu estado ou município para reclamar, nesse caso. Então, se a resposta não vem, ou ela vem incompleta, ela não é suficiente, é possível, o consumidor pedir mais informação, é possível ele reclamar. E é interessante que, assim, descumprir normativas da ANS gera aplicação de multa, né. Então também é muito importante que as pessoas façam reclamação. É importante reclamar, porque o usuário, ele acaba ajudando não só a si mesmo, né, mas também aos demais usuários. A gente tem uma cultura que acaba deixando para lá a questão, né. É, eu ia tocar exatamente nesse ponto, né, porque muitas pessoas acabam desistindo da reclamação, né, por esses problemas aí de atendimento que a gente citou, e adotando outras medidas, né, até se endividando para pagar alguns procedimentos que são, negados pela operadora ali na hora da emergência, a pessoa acaba, recorrendo a empréstimos e etcétera. Se isso acontece, a pessoa pode reaver esse gasto na justiça, ela ser reembolsada desse montante que ela gastou? Para situações de urgência e emergência, por força do que diz a Lei 9.656, acho que é o artigo 12, né, ela vai dizer que, se por alguma razão não for possível a utilização dos serviços da operadora, o serviço próprio, contratado ou credenciado da operadora, a pessoa consumidora tem sim o direito de acessar qualquer estabelecimento de saúde para ser atendido. E aí o reembolso é integral. Ele tem que ser reembolsado integralmente das despesas que ele tem, inclusive com deslocamento. Nesse caso de urgência e emergência, né, o consumidor ele tem que comprovar que ele tentou contato diretamente com a operadora para resolver o problema, e caso a operadora não indique um lugar adequado, aí a pessoa acaba realizando o procedimento em outro lugar, nesse caso o direito ao reembolso é indiscutível, né. Então isso para urgência e emergência, isso é o que a própria Lei 9.656 diz, então o reembolso é integral nesses casos, mas é isso, o usuário ele tem que acessar a operadora, tem que pedir para realizar o procedimento, que ela indique essa rede, e se ela não fizer a indicação dessa rede, ele pode procurar qualquer estabelecimento, né, para fazer o procedimento e solicitar o reembolso integral. Agora, para outros procedimentos, fora da urgência e emergência, daí depende, né, em contratos que prevêem reembolso, por exemplo, é possível solicitar esse reembolso para a operadora. Agora, se não é um procedimento de urgência e emergência, não tem previsão de reembolso no contrato, pode ser mais difícil para a pessoa reaver esse valor na justiça. Daí é preciso comprovar que o usuário entrou em contato com a operadora e essa deliberadamente dificultou o atendimento, que é bem difícil provar, né. Então, e é bom, né, que as pessoas que estão ouvindo a gente saibam que também nessa nova norma da ANS, ela vai passar a divulgar, as operadoras que, adotaram essas boas práticas que estão, com menos reclamações, e aquelas que estão com muitas reclamações e que estão desrespeitando essas regras, não é isso? Para dar uma orientação para
o mercado para o consumidor. Então é muito importante que você faça a reclamação, porque esse vai ser o critério e a métrica da ANS para avaliar as operadoras, né, isso é muito importante. Índices muito altos de reclamação, né, podem colocar a operadora numa berlinda, assim, né, de ela ter que suspender comercialização de produto, enfim, então tem resultados isso mesmo. É. É, porque às vezes as pessoas, né, nessa era aí de redes digitais, às vezes as pessoas se preocupam mais em colocar nas redes e reclamar daquela operadora do que fazer a reclamação, oficial nos canais da ANS. Então, pessoal, esse desabafo que você faz aí nas redes, ele não conta. O que conta é a reclamação oficial no canal da ANS. Bom, e Ana, eu queria falar de um outro, né, problema que, principalmente em relação a pessoas idosas, é muito levantado, que é a recusa mesmo de você, eh, aderir a um plano de saúde individual, né. Então a gente sabe que hoje 80% do mercado é plano coletivo ou empresarial, mas você ainda tem uma demanda de pessoas, eh que se aposentam, que perdem o plano que tinha da empresa, e a operadora, ela pode recusar cliente, o que o cliente que não consegue comprar um plano de uma operadora, mesmo esses raros planos individuais que estão aí no mercado, pode fazer. Olha, então vamos lá, acho que são 2 questões muito importantes que você traz, Félix. Primeiro que a operadora não pode recusar o usuário, ponto. O artigo 14 da Lei de Planos de Saúde, ele veda qualquer prática discriminatória na contratação de plano, seja em razão da idade, da condição de saúde, qualquer outra característica da pessoa consumidora. Isso viola não apenas a Lei de Plano de Saúde, mas o Estatuto do Idoso, né. A questão é a dificuldade de provar que esse usuário foi vítima de discriminação, porque, veja, até para reclamar na ANS, a agência pede o número do plano da sua carteirinha para registrar a reclamação. Então, se a pessoa não conseguiu contratar, como que ela reclama, né? Uhum. E daí é importante, por exemplo, a presença de órgãos como os PROCONs de estados e municípios. A pessoa pode e deve, né, procurar esses órgãos para fazer reclamação. E assim, é complexo também fazer essa reclamação, porque a pessoa entra com todos os documentos, pede a contratação e ela acaba não vindo, né. Para idosos, a gente já viu situações mais no passado, né, de você burocratizar tanto o acesso a essa contratação que a própria pessoa desiste, né. Isso pode sim ser considerado uma prática discriminatória. Agora, uma outra coisa que você trouxe é essa questão da falta de plano individual no mercado, né, em que 80% do mercado é de plano coletivo, empresarial ou de adesão. Então, assim, como o plano individual ele é melhor regulado e mais protegido, né, tem inclusive um índice de judicialização baixíssimo, porque ele não causa problemas, ele não causa judicialização, ele resolve problemas, olha só. Então as operadoras acabam preferindo não oferecê-lo, né. Uhum. E isso gera um problema mesmo de falta de oferta, né, por isso que é tão importante você regular também plano coletivo, para você não deixar esse duplo padrão regulatório, um mercado que é regulado e o outro que não é regulado, né. Então entidades como o IDEF, por exemplo, defendem muito a necessidade de você regular reajustes, cancelamentos de planos coletivos também, né, para você ter, um padrão mais justo, inclusive mais transparência. Sim, sem dúvida, né. Porque é evidente que se você tem um produto regulado, fiscalizado e um outro que é livre mercado, as operadoras, né, vão preferir operar só naquele livre mercado que elas, têm mais autonomia para determinar as regras, né, é isso que está acontecendo, é uma lacuna aí que a gente ainda tem no mercado, né. Quais são os pontos em relação à regulação do mercado que ainda prejudicam os consumidores e não são abordados, né, e não foram discutidos nessa nova, resolução da ANS? Ou seja, o que ainda deveria mudar, né, pra favorecer mais o consumidor? Não, perfeito, uma ótima pergunta, Félix. Eu acredito que para além do relacionamento operadora e usuário, que é o que essa resolução normativa traz, é muito importante a gente avançar em regras relacionadas à alteração de rede credenciada. Esse é um vazio que a gente tem, né. Então, a ANS tem regras, para alteração de rede credenciada hospitalar, mas para clínicas e laboratórios essas regras
estão muito aquém do que seria necessário, então acho que essa é uma lacuna relevante. Uma outra lacuna relevante, a gente já falou, mas acho importante pontuar de novo, é a regulação de plano coletivo. É uma das mudanças mais positivas que precisam acontecer nesse mercado. Confere justiça, confere equilíbrio, confere transparência e vai atingir a maioria das pessoas consumidoras. E eu repito isso porque a sociedade precisa continuar pressionando mesmo para que essa regulação aconteça. A Inés chegou a avançar um pouquinho numa proposta de regulação de plano coletivo, mas ela foi duramente questionada pelas empresas de planos de saúde. Então, é importante que entidades da sociedade civil, consumidores, continuem pressionando para que isso avance. E acho que, por último, iniciativas que trazem esses planos de meia saúde, de meia cobertura, planos populares, planos subsegmentados ou em regime experimental, né. Essas propostas, elas são, na minha avaliação, retrocessos, né, porque no fundo elas voltam atrás em termos de garantia de cobertura para o usuário. E por que que isso acaba não sendo bom para o usuário, né? Porque a gente, enquanto pessoa, não tem condição de prever qual é a condição de saúde que a gente vai ter no futuro e nem qual vai ser o procedimento adequado no momento em que a gente tiver essa doença, né? Então, você colocar no mercado produtos, né, que se propõe a garantir saúde só até a página 2, no limite, acaba sendo um modelo de negócio que você vai captar recurso das famílias, dos usuários, das pessoas, mas não vai entregar o serviço necessário, na integralidade necessária que aquela pessoa precisa, né. E isso pode gerar uma série de problemas, aumento de gasto direto do bolso das pessoas para terapias, enfim, uma série de coisas, e também repercussões até no âmbito do sistema público de saúde. E isso está relacionado à grande, reclamação, né, uma reclamação maior ou a primeira, que é o custo dos planos de saúde, né. Queria que você, explicasse como está essa questão, de dos cu do né, do valor das mensalidades e explicar para o pessoal o que tem isso a ver com essa lacuna de regulamentação dos planos, coletivos empresariais. Sim, né, e assim, a ANS divulgou no final de junho o índice máximo de reajuste para os planos individuais, né, ficou em 6,06%. E esse valor costuma realmente ficar acima da inflação, não apenas no Brasil, mas em outros países, né. Inclusive acho que tem uma pesquisa do IEPS que mostra essa comparação, mas apesar de ficar acima da inflação, os reajustes de planos individuais são bem mais baixos que os reajustes praticados no mercado de planos coletivos, né, que são a maioria. Então, esses reajustes, no caso dos planos coletivos, facilmente atingem 2 dígitos, sobrecarregam as despesas dos consumidores, de fato, né. Então, as mensalidades, elas acabam sendo um componente bem pesado no orçamento familiar, e se a gente não adota uma medida para conferir mais transparência, para conferir mais, controle sobre como essas mensalidades são reajustadas, a gente vai continuar tendo esse impacto no orçamento das famílias, sem dúvida. E aí é por isso que medidas como, as propostas pelo IDEC, né, de você fazer a regulação de plano coletivo mais próxima, mais parecida com o que a gente tem com o plano individual, são tão importantes também. É, até porque a gente sabe, né, Ana, que existem muitos planos coletivos e empresariais, né, empresariais principalmente, que na verdade são planos familiares, né, de pessoas que tiveram, na falta de ter o produto de plano individual no mercado, elas tiveram que abrir né, criar um CNPJ, abrir uma empresa para ter um plano de saúde. Pois é, esse fenômeno ele é muito bem nomeado pelo professor Mário Scheffer, da Faculdade de Medicina da USP, como, falsa coletivização, né. Nesse caso, quando um grupo familiar, ele se organiza em torno de um CNPJ para contratar um plano de saúde coletivo, a gente está, na verdade, diante de um plano que, na sua essência, ele é individual, familiar, né. É que essas pessoas não encontram o plano individual ofertado no mercado, só tem oferta para plano coletivo e elas acabam sendo induzidas, né, para essas contratações, quando na verdade o que elas gostariam é de um plano individual. Inclusive há entendimentos no âmbito do STJ para equiparação, né, das regras, com o plano individual quando essas contratações acontecem dessa maneira. E muitas Por vezes é oferecido, né, para a pessoa exatamente essa fórmula como solução, não é? Não, passa para um plano empresarial que vai ser uma mensalidade mais baixa, você coloca toda a família, e a pessoa só vai ter a surpresa
um ano depois, quando vem o primeiro aniversário, o primeiro reajuste, e ela vai ver que o reajuste aí vai ser muito maior, né. A gente sabe que os planos individuais, eles têm um maior preço de entrada, mas como os reajustes são mais baixos, acaba que no longo prazo os individuais, são mais sustentáveis, né. Agora nos coletivos é isso, a pessoa ela é induzida a contratar um coletivo, porque ele tem um preço de entrada mais barato, mas a operadora sabe que ela pode colocar o preço de entrada mais barato, porque ela vai reajustar sem limites depois. Então no primeiro, no segundo ano, ela já pode recuperar, né, esse valor. E isso acaba, deixando uma insegurança financeira grande para as famílias. Uhum. Agora, pra gente encerrar, uma pergunta de um tema que ficou bastante em evidência aí, no ano passado e, até hoje preocupa muita gente, né, e causa, muitos transtornos, que é a questão do cancelamento unilateral, né, sem justificativa, por parte das operadoras, cancelamento dos planos. Abrange a Associação Brasileira de Planos de Saúde, diz que não existe mais cancelamento sem justificativa, ou de fraude, ou de falta de pagamento. Eh, isso, como é que você vê esse problema? Esse problema foi solucionado ou não? Olha, o cancelamento sem motivo, né, o cancelamento que não é por falta de pagamento, que não é por fraude, né, ele foi um problema muito grave em 24, né, em que diversas vezes esse cancelamento, essa rescisão unilateral pela operadora foi utilizada como um instrumento de exclusão de consumidores doentes, idosos, né, com doenças crônicas, e esse tipo de coisa não pode se repetir, assim. É muito importante que medidas que vedem a rescisão unilateral avancem, porque o problema continua assim, Félix, a gente ainda tem cancelamento imotivado de operadora sim. É muita coisa que ainda precisa ser feita aí nesse mercado, né, Ana? Muito obrigado por sua participação esclarecedora aqui a nossa conversa. Eu que agradeço, Félix, um prazer muito grande. O podcast do Bem-Estar tem gravação de Paulo Azevedo, edição de Fernanda Wagner, direção de Patrícia Carvalho e, nesse episódio, na produção e na apresentação, eu, Jorge Félix. Gostou? Compartilhe, é informação útil para a saúde de todo mundo. E até o próximo.